vocês, graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para o nosso quarto dia da nossa jornada Heróis da Fé. E hoje nós vamos conhecer e entender sobre a fé de Abraão, que é um grande exemplo de fé para nós. Quando nós lemos em Hebreus 11, dos versículos 8 a 10, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui nós vemos que Abraão peregrinou por uma terra desconhecida. E digo mais, na leitura que a gente vai ler agora, a gente vai ver que Abraão teve de deixar sua própria família e ir para uma terra desconhecida sozinho, onde somente Deus o guiaria. Isso a gente acompanha fazendo a leitura de Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos que Deus chamou Abraão. Abraão recebeu esse chamado de Deus para deixar a sua própria família, a sua própria terra, a sua própria casa e ir para uma terra desconhecida. E mais na frente, quando a gente acompanha essa leitura, a gente entende que essa terra era Canaã. Então Abraão foi mandado lá para ter um vislumbre dessa terra de Canaã, que era a terra prometida. Então Abraão foi chamado por Deus para abandonar a sua família, a sua casa, a sua própria terra e ir a um lugar desconhecido até então por ele. Porque aqui Deus não disse que ele iria para Canaã. Isso é revelado mais tarde. Mas Deus disse que mostraria o lugar a ele. Então até então Abraão não sabia que lugar era esse. Mas Abraão teve fé e confiou em Deus de que Deus estava com ele e o guiaria ao lugar certo. Então a gente vê a tamanha fé que Abraão tinha, a ponto de deixar a sua própria família, a sua própria terra, a sua própria casa e aderir ao chamado de Deus, responder eis-me aqui ao chamado de Deus e ir para onde Deus estava o levando e iria o mostrar para onde era. Então ele teve fé o bastante para confiar, para acreditar que Deus o guiaria ao lugar certo e que aquilo era realmente o chamado de Deus para a vida dele e que ele estava disposto a abandonar até a própria família para ir a esse lugar que Deus estava o chamando a ir. E existem vários outros episódios interessantes e bonitos da Bíblia que remetem a Abraão, Como a história do filho Isaque com Sara, que a gente sabe que foi uma promessa e que demorou um pouco aos olhos humanos, mas Deus cumpriu. E em relação a isso, Deus colocou Abraão à prova. E é isso que eu quero trazer esse fato aqui com vocês. Deus colocou Abraão à prova. E a prova era a respeito do próprio e único filho de Abraão com Sara. Então, eu quero fazer a leitura com vocês, é uma leitura um pouco extensa, mas eu acho bastante relevante para esse vídeo de hoje. E se encontra lá em Gênesis 22, dos versículos 1 a 14, e diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai:
Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Bom, interessante essa história e muito bonita, porque aqui a gente vê a grande fé desse homem chamado Abraão. Abraão teve tanta fé a ponto de obedecer a Deus quando Deus lhe pediu o seu único filho. Abraão poderia ter dito, não, Senhor, eu custei a ter esse filho, demorou muito, e agora que eu recebi esse filho do Senhor, o Senhor vai me querer tomar ele por sacrifício? Não, eu não vou fazer isso. Mas só que Abraão fez totalmente o contrário. Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, e então estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, em resposta e por obediência e por fé ao nome de Deus. Então, a gente vê que Abraão, ele tinha muita fé. E essa fé o levou a querer sacrificar o seu próprio filho porque Deus o havia pedido. E eu quero ler mais alguns versículos com vocês que se encontram lá em Hebreus 11, dos versículos 17 a 19, que nos contam um relato bastante importante que pode nos acrescentar nessa história e nesse vídeo. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Interessante porque Abraão já ia sacrificar seu próprio filho, mas Deus suspendeu a sua mão e não deixou que isso acontecesse. Por quê? Porque essa prova que Deus tinha colocado a Abraão era exatamente para ver qual o tamanho da fé de Abraão. Isso é muito lindo. Será que se Deus nos colocasse à prova, quão grande seria a nossa fé? Ou quão pequena? Se Deus nos colocasse à prova para sacrificar aquilo de mais importante que nós temos, quão grande seria a nossa fé? Será que a nossa fé seria tão grande, tão imensa, tão poderosa quanto a fé de Abraão? Ou será que a nossa fé seria pequenininha e a gente não teria coragem de sacrificar o que a gente mais ama ou quem a gente mais ama? Isso é uma questão para se refletir e eu acho muito relevante, muito importante. Então, Abraão, ele detinha sua fé somente em Deus e ele estava disposto a obedecer a Deus, seja no que for que ele lhe pedisse. E aí, o quanto nós estamos dispostos a obedecer a Deus pela fé, seja o que for que ele nos pedir? A fé de Abraão era tão grande que ele podia obedecer a qualquer coisa que Deus lhe pedisse. Porque a sua fé em Deus era maior que tudo, e tudo que Deus lhe pedisse, ele iria fazer somente pela fé em Deus. Que nós possamos ter fé, assim como Abraão. E que nós possamos estar dispostos a obedecer a Deus, seja o que for que Ele nos pedir. Que a nossa fé seja tão grande como a de Abraão. Que mesmo que nós formos colocados à prova, que nós possamos obedecer a Deus. Que nós possamos obedecer ao chamado dEle. Pela fé. E somente pela fé. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua vida. Convide um amigo para assistir todos esses vídeos da Jornada Heróis da Fé e que a vida de vocês seja edificada. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até amanhã.